Meus prezados, agradecendo a presença daqueles que assistem a essa explanação, tanto ela vai pela primeira vez ao ar, quanto aqueles que a venham a assistir de futuro. Agradecendo muitíssimo aos meus confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, que apoiam estas nossas explanações, bem como a Noreg do Paraná, o que faço não só na pessoa de seu presidente atual, Dr. Matheus Afonso Vido da Silva, mas também de suas duas presidências precedentes. A imediatamente anterior, da professora Mariana Pozzenato Martins, e antes dela, a professora Mônica Dalla Vecchia. E é justo agradecer aos três, não só pela preservação atual desta nossa série, mas igualmente pelo apoio e incentivo, pela ideia mesmo da doutora Mônica Dalla Vecchia, lá a origem de estabelecer um curso que tem o seu papel na expansão doutrinária do direito notarial e registral por todo o estado do Paraná, com grandes pensadores já, gente grande que provavelmente era grande já, provavelmente, antes destas exposições, e que talvez tenham recolhido destas nossas explanações um pouco de incentivo para continuar as suas meditações, o seu estudo. E gente nova, que resolve estudar, o estudo supõe sempre muita disciplina, muito esforço, continuidade. Então eu agradeço bastante aqui à Noreg do Paraná, aos seus presidentes sequenciais, a toda a diretoria da Noreg Paranaense, por essa verdadeira cruzada em prol do direito notarial e registral. Bom, nós estamos cuidando aqui das fontes do direito, em particular do direito das notas e do direito dos registros públicos. Vamos indo para a 34ª parte desse grande capítulo. Já examinamos a lei e o costume como fontes do direito notarial e registral. E agora vamos considerar outra dessas fontes. A bem dizer, vamos começar a considerar, porque é um tema que possui certas sutilezas, a partir do próprio nome, jurisprudência. O que nós vamos examinar aqui, neste passo, é a jurisprudência pretoriana. Também falamos aqui a mesma coisa, jurisprudência dos tribunais. Jurisprudência pretoriana é o mesmo que jurisprudência dos tribunais. Distinguindo-se aqui da chamada jurisprudência doutrinária. Quando nós formos tratar da doutrina, como fonte do direito notarial e registral, vamos ver que a expressão jurisprudência, desde logo vamos deixar isso apontado, nasceu para significar o mesmo que doutrina, ciência do direito. Só depois é que passou a dizer respeito aos julgados dos tribunais, às sentenças, e esse sentido acabou prevalecendo, né? Pelo menos entre nós prevalece a ideia da jurisprudência como indicativa dos julgados dos tribunais. Mas é bom sempre distinguir. Quando falamos dessa jurisprudência, deixar claro que é a jurisprudência pretoriana e não a jurisprudência doutrinária. Porque é possível usar ainda a expressão jurisprudência, até mesmo por uma espécie de homenagem ao sentido originário da palavra lá em Roma, sentido da jurisprudência romana, como o mesmo que ciência do direito, o mesmo que doutrina. Bom, o nosso vernáculo jurisprudência traz à cena o quanto a polissemia, ou seja, a variedade de acepções, a diversidade de significados, tem de importância, mas tem também de problemas para a semântica. Depois, a compreensão e a interpretação em geral, particularmente no campo jurídico, sofrem aqui os influxos desses problemas, mas também recebem o papel relevante de distinções, porque as palavras nem sempre conseguem exprimir exatamente
as ideias que temos, os juízos que fazemos, os raciocínios que organizamos. Então, dependemos muitas vezes dessa polissemia. Agora, no campo dessa polissemia, para salvar a semântica, e para salvar a boa compreensão e a boa interpretação, a boa comunicação, se pudermos dizer isso, é preciso que nós tenhamos sempre em conta essa variedade de acepções, essa diversidade de sentidos e apontemos exatamente do que estamos falando em cada caso. Isso é relevante porque, às vezes, em algumas discussões, as pessoas usam o mesmo falante, por assim dizer, usa a expressão, usa um termo com mais de um significado e, às vezes, nem se dá conta disso. Imaginemos numa interlocução, ou numa interlocução mais vasta, quando as pessoas vão variando o sentido de uma mesma palavra, é claro que não podem chegar a resultados conclusivos, porque usam a palavra em sentido diverso. Um diz uma coisa, outro diz outra, usando a mesma palavra, cada um pensando num significado diverso. Daí, portanto, neste nosso caso, a importância que temos de dar à caracterização conceitual variadíssima deste mesmo nome, jurisprudência. Bom, em nossos tempos, aqui no Brasil, pelo menos, em outras partes também, mas aqui no Brasil, para ficarmos com segurança nessa afirmação, predomina o sentido de jurisprudência, a acepção de jurisprudência, como um dado produto. Quer dizer, um resultado de atividades judiciais. Em geral, não é só isso, mas em geral, um conjunto de julgados provenientes de atuações de caráter judicial, que vêm e derivam do judiciário. Bom, esse é um seu sentido externo. Falou-se aqui, isso é a referência a um produto. Se nós pudermos usar outro nome, um pouco aqui, talvez forçando a nota, um artefato. Um conjunto externo de decisões, de escritos, é um artefato, ou seja, é algo produzido. E isso, em rigor, esse sentido externo de jurisprudência, é um analogado secundário, porque ele vai tomando vulto na prática jurídica e dominando, como eu disse, a acepção comum, quando nós nos referimos à jurisprudência, frequentemente o fazemos com este sentido, a ponto de que se prefere essa indicação, que é um secundário, ao prius analógico, ou seja, ao primado analógico, ao primeiro sentido, o sentido capital, que vem da palavra jurisprudência e que consiste na atividade imanente de que resulta o produto. Entendo? O conjunto de julgados, vamos ficar, por enquanto, só com esse sentido. Jurisprudência como produto ou conjunto de julgados. Isto é o resultado, é o que deriva de uma atividade de natureza intelectual. Ou seja, tanto um juiz monocrático quanto um colegiado, ou seja, uma Câmara do Tribunal, ao julgar alguma coisa, tem uma atividade interna. E essa atividade interna, muitas vezes objeto até de uma certa externalidade ou exterioridade oral, o que ocorre muito frequentemente nos julgamentos colegiados, depois elas se traduzem em uma peça, em um produto. Mas esse produto é resultante de uma atividade anterior. Portanto, há um prius temporal, há um prius lógico, nós vamos ver isso a seu tempo um pouco mais, que constitui propriamente a jurisprudência, num dado sentido, num sentido interno, do qual sentido interno resulta um reflexo, uma ressonância secundária, que é a exteriorização do que se decidiu. E é esse sentido de exteriorização que passa a ser, na linguagem comum, e também na linguagem dos juristas, e talvez, em um certo sentido, mais ainda na linguagem dos juristas do que na linguagem comum, passa a ser o mais utilizado. Toma o lugar do prius analógico. Então, o sentido secundário se vai tornando mais relevante do que o sentido, pelo menos na comunicação, na forma de falar, na forma de escrever, do que o sentido primário
ou primeiro, da palavra jurisprudência. Bom, esse fenômeno de a acepção análoga predominar sobre o significado principal de um termo é muito comum no nosso campo jurídico. Bastaria pensar no próprio vocábulo direito, cujo sentido primeiro, sentido principal, sentido nuclear é justo, é coisa justa. É o latim quod justum est, ou seja, aquilo que é justo. A res justa. Mas esse sentido, que é o sentido primeiro, cedeu passo ao seu analogado secundário. E passamos a considerar direito com o sentido principal de lei. Hoje se fala muito nisso. O direito passa a ser lei. Bastaria pensar quantas vezes nas universidades eu fui professor da graduação durante cerca de 35 anos na graduação. Então eu tenho uma experiência de ver como os próprios alunos se comportam em relação a esse tema. Entendendo que conhecer o direito, ou saber o direito, é conhecer a lei. Eu me lembro que em sala de aula, eu costumava dar um exemplo, para mim, muito significativo. Eu dizia, se o direito fosse o mesmo que a lei, eu deveria rasgar o meu diploma. Porque eu me formei em 1973, estudando longamente processo civil, o que fiz pelo código então vigente, que era o Código de 1939. Pois bem, no dia 1º de janeiro de 1974, logo após a minha formatura, mudou o Código de Processo Civil e passou a ser o Código de Processo Civil de 73, o grande Código Buzaide, um excelente código. Eu disse, se o direito fosse equivalente à lei, eu estaria realmente perdido, porque tinha, enfim, desperdiçado meu tempo estudando um direito que já não existiria mais. Uma lei, portanto, que desaparecera com a vigência do Código de Processo Civil de 73. Pois bem. Bom, a jurisprudência, como produto, portanto, agora no seu sentido externo, como um consequente externo de algo anterior, constitui, portanto, o resultado transcendente, ou seja, que transcende de quem decide, transcendente do quê? De uma atividade jurisprudencial imanente. Eu volto a dizer, veremos isso, se não na próxima exposição, na posterior. Há uma atividade imanente, ou seja, interna, que se traduz depois em um resultado transcendente, externo. E as duas coisas devem chamar-se de jurisprudência. Ambas as coisas são jurisprudências. Uma, a atividade jurisprudencial imanente. Outra, o resultado jurisprudencial transcendente. Ou seja, o sentido externo de jurisprudência corresponde a um seu sentido interno, precedente, que é revelado de modo muito próprio, aqui é o ponto a considerar, com a mesma palavra jurisprudência. Tanto que nós consideremos o que significa jurisprudência, que é o mesmo que prudência jurídica, prudência do direito. Isso é relevantíssimo. Jurisprudência é o mesmo que prudência do direito ou prudência jurídica. Com efeito, o nosso vernáculo jurisprudência deriva do latim jurisprudência. Jurisprudência e jurisprudência, essa é a palavra de primeira declinação. Ou, se nós considerarmos aqui a escrita, não da palavra, que é possível escrevê-la assim, inteiramente, jurisprudência. Se nós, em vez de considerarmos esse modo de escrita, considerarmos as palavras de maneira separada, o que é também possível, ou seja, a jurisprudência, uma palavra só, pode ser partida e escrever-se jurisprudência. Tanto uma coisa como outra significam o mesmo e são formas legítimas de escrever em latim. A jurisprudência separada permite um destaque muito manifesto do genitivo singular que acompanha o substantivo prudência. Prudência, iuris ou jurisprudência, é prudência do direito, porque iuris
é o genitivo singular de ius, e significa do direito, ou se nós quisermos usar aqui um adjetivo, significa jurídica. Jurisprudência significa prudência do direito. Prudência jurídica, se quisermos mudar o genitivo por um adjetivo. Ora, isso deixa claro que é uma prudência no campo do direito, atuando no direito. Esse conceito é somente nominal, claro, estamos explicando o nome. Porque para o plano semântico, eu já deixei dito isso no início da nossa exposição, no direito romano, a jurisprudência era o mesmo do que hoje designamos doutrina, ou ciência do direito. Isso nós vamos ver melhor numa exposição futura, mas por agora fique assentado aqui um discrimen entre a jurisprudência dita pretoriana, que é a jurisprudência dos tribunais, e a jurisprudência doutrinária ou doutrinal, que é a jurisprudência como ciência do direito. E que, volto a dizer, foi o primeiro sentido de jurisprudência, lá no direito romano. Então, é notório que, esse é um ponto a considerar, que se nós adotássemos a significação nominal prudência jurídica, esse termo complexo, prudência jurídica, que corresponde, portanto, à jurisprudência ou jurisprudência, compreenderia um conjunto larguíssimo de atuações envolvendo o direito. Querem ver como seria isso? Imaginemos o seguinte: alguém que fosse ou não um jurista profissional, ou seja, exercitasse uma profissão qualquer com o ofício de jurista, que é um ofício que permite, pode-se dizer, que dezenas e dezenas de profissões. Sempre que alguém atuasse com prudência na esfera do direito, independentemente, portanto, de ser jurista ou não, aí haveria jurisprudência. Vamos pensar aqui, para usar uma expressão que eu empresto do saudoso Guido Suárez Ramos. Suárez foi um grande professor argentino, de quem eu gostava muitíssimo. Suárez falava no hombre de las calles, para significar aquele homem para quem o direito também é feito. O direito não é feito para os juristas, é feito para todos, incluindo e talvez principalmente o hombre de las calles, ou seja, o homem das ruas. Mas esse homem de las calles entra numa padaria e ali compra meia dúzia de pães. Mas ele tem alguma suspeita de que a cobrança não seja de toda exata, de que o vendedor aperte a balança para aumentar o peso, então ele confere exatamente o peso antes de pagar o preço correspondente. Olha, ele está agindo com prudência jurídica, com prudência no campo do direito. Está fazendo um negócio jurídico de compra e venda e está atuando prudentemente. Avançamos um pouco, por exemplo, o vendedor de um imóvel, que ao ensejo mesmo de assinar a escritura de alienação desse imóvel, vai vender o imóvel, pede que lhe seja entregue o valor pecuniário do negócio. Não vou deixar para depois, não. Deixar para horas depois ou dias depois. Não, eu quero me acautelar, quero receber já, senão a coisa pode não ser muito favorável. Mas atuou com prudência. Esse vendedor não precisa ser formado em direito, pode ser um homem de las calles. Então são ações ambas essas que eu exemplifiquei, que sequer exigem mais do que o mero saber comum do direito. Mas pode ir-se além. E pode aqui arrolar-se uma série de exemplos de prudência jurídica no ofício das diversas profissões que têm o direito por objeto. O advogado atua com prudência jurídica, deve atuar com as suas estratégias. Parcial, como deve ser o advogado deve ser parcial, ele deve defender a parte que o constitui. Promotor público deve atuar com prudência jurídica. Os magistrados, por evidente. Mas então nós podemos falar também, não está errado falar isso, em jurisprudência notarial e jurisprudência registral, não só para nos referirmos aos julgados dos tribunais e à doutrina que tratem das normas e dos registros, e aqui até mesmo os julgados dos tribunais no âmbito das corregedorias, que extensivamente juízes da corregedoria permanente, juízes da diretoria do fórum, juízes das corregedorias gerais, juízes da Corregedoria Nacional de Justiça, nessa amplitude da ideia tribunal.
e bem como eu disse, a jurisprudência doutrinária das notas dos registros públicos, mas para indicar os próprios atos dos tabeliães e dos registradores nos processos de seus casos singulares, em que eles atuam também com, ou devem atuar com prudência jurídica. Um registrador, por exemplo, ao receber um título, deve ter a prudência, não só de cumprir a lei, de prudência de verificar se o título foi prenotado pelo seu colaborador. Deve ter a prudência de ao assinar, por exemplo, um registro numa matrícula, verificar se isso está conforme ao registro anterior, para dizer o menos. O notário, igualmente, tem uma série de atitudes prudenciais, desde o preenchimento das fichas para o reconhecimento depois das assinaturas, até outros atos, verificação da capacidade, o cavere notarial, ou seja, é tipicamente ato de prudência notarial, e isso deve chamar-se jurisprudência, por mais que num sentido que não é o sentido trivial com que nós usamos a palavra jurisprudência. Mas aqui, então, nós começamos a entender por que de quando em quando aparecem essas referências. E nós nem sempre nos damos conta, nem sempre apontamos de maneira discernida a distinção conceitual que há numa ou noutra circunstância desse uso. Bom, nós vamos prosseguir nesse assunto. Eu aqui renovo os meus cumprimentos a todos os que participam destas exposições. Eu acho que a grande vantagem das claves, e por isso eu gosto mais dessas exposições das claves, dentre todas as exposições que eu faço, é exatamente essa das claves a que eu normalmente gosto mais, porque ela nos permite aberturas que nem sempre temos em um curso um pouco mais focado, centralizado, com aquela batida de ordem unida. Aqui não, aqui nós temos uma possibilidade maior de abertura de horizontes. Agradeço mais uma vez ao Dr. Matheus Afonso Vido da Silva, presidente da Noreg do Paraná, aos meus confrades e confreiras da Academia Paranaense, bem como às professoras Mariana Potenato Martins e Mônica Dallavec. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.